Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gley Fagundes, hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, eu fico me perguntando o que aconteceu com o Porchat para ele ter tanto ódio dos cristãos e dos evangélicos. Eu acho lindo essa turma falando em democracia, em respeito, em direitos, criticam o presidente da República. E ao mesmo tempo eu vejo os ataques, né, que eles fazem contra a sociedade. Eles pegam uma classe, né, eles pegam uma classe que está estruturada, né, que está bem alicerçada e começam a tentar destruí-la. Né, e falam em democracia, em liberdade, em respeito. Escuta essa daqui, olha só. Mais uma, né? Porchat já é, enfim... Porchat volta a atacar cristãos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Vamos à matéria? Se inscreve aí, aperte nas notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Olha só. Lembrando, gente, né, comenta, compartilha, like, dislike. Domingo, agora, último domingo do ano, dia 27 de dezembro, a nossa live política. A partir das 21 horas, claro. Na segunda-feira, 21, o humorista Fábio Porchat participou do programa Roda Viva. Tem que ser Roda Viva, cara. O que não presta vai pra lá. Eles e a Globo estão disputando quem tem as piores entrevistas, né? Mas tudo bem. Na segunda-feira, 21, o humorista Fábio Porchat participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Entre os assuntos discutidos, Porchat acabou fazendo mais uma de suas declarações polêmicas acerca do cristianismo. Olha só, quando o Bolsonaro falou naquele tempo do cearense, a cabeça do cearense, a imprensa caiu de pau em cima, né? Porque Bolsonaro... O engraçado, gente, é que vai no Ceará pra tu ver. Vai no Ceará. Os caras fazem isso com eles mesmos e pra eles é humor. Né? O que é considerado bullying, como diz o ditado, para o cearense é humor. Os caras transformaram em humor, os caras são tranquilos. Cara, são maravilhosos, mas a desgraça vem não é pelo povo, nem pela opinião do povo, e sim pela tentativa de mudar a opinião do povo da esquerda, né? Tentativa da esquerda. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito ali, literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas, são ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com o outro, lidar com as adversidades, disse ele. Só um contexto aqui para o Fábio Porchat, que eu acho que o bacana, de novo, é aquilo que eu falo, é bom pesquisar. Quem é historiador ou quem faz curso de história na faculdade nesse momento que está assistindo o meu canal, né, tem uma coisa chamada historicidade bíblica. E por incrível que pareça, a Bíblia é um dos livros históricos mais perfeitos da história. Eu falei, por quê? O Porchat está dizendo que o negócio é parábola. Porque a própria história está se encarregando de revelar que tudo que está na Bíblia aconteceu. Quem é arqueólogo, né, que eu gosto muito da arqueologia, da história e acompanho muito isso, né? E quem estuda essa área sabe muito bem que a Bíblia está sendo, principalmente nesses últimos tempos, o maior livro de referência histórica. Porque tudo que nela está contido, escrito, passagens, fatos, acontecimentos, locais e tudo mais, tudo que está lá escrito, a história hoje está revelando através dos arqueólogos que estão encontrando tabletes, aqueles tabletes de cuneiformes, né, que são a língua dos sumérios, né, babilônicos, né, o código de Hammurabi, tudo dentro da Bíblia, coisas que, né, Davi, que era uma figura histórica que ninguém, que os historiadores, né, se negavam a acreditar na sua existência, já apareceu provas, né, a estela de Davi, inclusive, já apareceram provas da existência do reinado de Davi, que era um dos pontos, assim, tudo a história. Então, quer dizer, parece que o camarada, né, eu acho que ele não lê o que acontece, eu acho que eles têm uma bolha, eles vivem numa bolha deles, né, e não veem o que acontece. Então você vê que o cara diz que são parábolas, vou ler de novo, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito ali.
literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas, são ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com o outro, lidar com as adversidades, disse ele. Veja só, não dá para acreditar. Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia ensina só o que é bom. Respeito, amor, né? Companheirismo e tudo mais. Essas coisas para conceito de família. Então, tudo isso aqui que é bom, eles não aceitam. Para eles, se a Bíblia falasse em pornografia, se tivesse suruba, essas coisas todas, aí não. Aí seria um livro excepcional. Mas como a Bíblia ensina o que é correto e o que é certo, é óbvio, né? Sem contar que a Bíblia tem sido o pilar da estrutura de muitos... Você vê, todo país que se envolve com o comunismo e o socialismo, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a religião. Por quê? Porque a religião, de fato, abre os olhos das pessoas, liberta as pessoas. Então, eles precisam tirar esse contexto, né? Desses contextos. Afinal de contas, a Bíblia traz esperança, traz vida, faz você, né? A Bíblia é um livro de autoajuda, a Bíblia é um livro de contexto histórico, a Bíblia faz você sair do sofrimento, a Bíblia tem de tudo um pouco, né? Vamos continuar aqui. Não é a primeira vez que o humorista causa incômodo entre os cristãos. Ao receber um prêmio pelo infame longa-metragem do Porta dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo, já havia feito outra declaração considerada desrespeitosa. Eu tenho certeza que se Jesus voltasse, acho até que ele já tentou voltar, ele ia ter voltado gay. Olha o absurdo, gente. Nada contra os homossexuais, mas o cara distorcer a questão bíblica, né, do contexto, é como eu falo para vocês o tempo inteiro, a questão homossexual é uma questão de fé. É uma questão de fé dentro da Bíblia. Essa questão dos evangélicos teria um contexto, mas dentro de um contexto civil, né, de convívio e sociedade, a gente respeita as pessoas que são homossexuais. Eu tenho um amigo que mora aqui embaixo da minha casa, né, no andar de baixo, e nunca tive problema com ele. Essa semana mesmo estava brincando, a gente tira onda um com o outro, brinca, a gente finíssima, né? A opção dele é a opção dele, né? Na minha fé eu acredito que está errada, mas civilmente é um direito que ele tem e eu tenho que respeitá-lo. Ele ia ter voltado travesti, ele ia ter voltado mulher preta e ele ia ter morrido em 3 dias. Não ia ser em 33 anos, não, que ele ia durar nesse país. Sabe o que é engraçado, gente, dessa fala dele? Veja só como ele é absurdo, a fala. O contexto que ele coloca aqui, Jesus ia voltar mulher preta, Jesus ia voltar travesti, Jesus ia voltar gay. Ele coloca tudo aquilo que a esquerda usa como contexto, né, dos seus ativismos. E Jesus ia morrer em 3 dias e não em 3 anos. Voltamos novamente àquele tópico que eu acabei de falar, inclusive falei até no outro vídeo também, né, quando a gente tratou sobre o outro assunto. Né? Voltemos ao tópico do pesquisar, estudar, conhecer os fatos antes de virar o papagaio da retórica. Se você estudar a história no contexto judaico, não só no contexto judaico, mas você pode puxar a história no contexto de outros da época de Jesus. Você sabia que naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que agora? Principalmente para a questão homossexual? Principalmente para as pessoas de pele escura? Né? Naquela época, as coisas eram piores do que agora. Um cara como esse aqui, ó, ele não falaria 2 palavras dessas, um prêmio desse, mas ele não ganharia, ele engolia um prêmio desse naquela época. Para você ver como o contexto que ele traz foge à realidade. Hoje, o mundo de hoje, comparado com o mundo daquela época, com o contexto daquela época, é um mundo muito mais receptivo, muito mais aceitável. Ele coloca hoje o preconceito, o racismo, como se fosse o período mais difícil da vida do ser humano, que vive no contexto homossexual, mulher, negro e Quando você para ler a história, você descobre que nós hoje somos pianinho perto daquele contexto. Perto daquele contexto. Você tem uma ideia, a coisa era inclusive levada até à morte.
né? Era punido certas ações, não vou entrar no contexto aqui, né? Eram punidas com a morte, apedrejamento e tudo mais. Para você ver como o cara fala asneiras sem contexto histórico. Palavras bonitas sem um contexto para basear o que se fala. Por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com a retórica do papagaio. Repetir o que se diz sem conhecer o que se fala é um perigo tremendo, né? Você acaba virando aí um doutrinado e não sabe. Vai estudar um pouquinho a história. A Bíblia, cada dia que passa, está sendo confirmada, né? A Bíblia é um livro de fé, não é um livro... Pra você ter uma ideia, a Bíblia é um livro mais de fé do que histórico. Mas por incrível que pareça, está sendo. Você pega, por exemplo, o contexto de Nínive, está tudo na história. A Bíblia fala sobre Nínive. A questão babilônica está na Bíblia. Código de Hammurabi está na Bíblia. Código dos Assírios, contexto dos Assírios está na Bíblia. Tudo isso. Contexto egípcio, da historicidade dos egípcios, está na Bíblia. Quando você vai estudar sobre o início da civilização, que você pega lá, né, a Arcádia, a questão da Arcádia, ali o crescente fértil que vem depois, e tudo, tá na Bíblia. A Bíblia tem quase 2000 anos de existência. A história está sendo revelada agora. Pra você ter uma ideia, depois de quase 5.000 anos de civilização, mais 5.000 anos de civilização, a história está começando a ser revelada agora, de o quê? 200 anos para cá, mais ou menos, é que a amplitude da história está começando a deslanchar. Antes disso, não se tinha muita coisa da história. Até a forma de fazer arqueologia antes era diferente, né? E causavam muitos prejuízos. Hoje, de 200 anos para cá, a história tem ganhado um patamar muito grande dentro do contexto do conhecimento. E a Bíblia já vem há muito mais tempo que isso, ó. A Bíblia já fala, de tudo que está sendo descoberto hoje, a Bíblia já falava há muito tempo antes. Há muito tempo antes. É engraçado como é que o cara fala que a Bíblia não dá para se acreditar num livro. Agora, o engraçado é o seguinte, gente. Como é que eu não acredito num livro que veio primeiro do que 80% da história, conta 100% da história e está sendo descoberto aos poucos cada palavrinha do que ela diz? É algo que chega a ser inacreditável, mas são fatos, né? São fatos. Claro que nem tudo que a gente vê também aí deve ser levado em conta, né? Segundo nós temos aí um tal de um pedaço da cruz de Jesus, né? Não sei se vocês já viram, o prego da cruz de Jesus, que dizem que é o prego da cruz, né? E, segundo o Rodrigo Silva, né, existem pedaços pelo Brasil inteiro, ou melhor, pelo mundo inteiro da cruz de Jesus espalhado. O único problema é que a quantidade de pedaços da cruz de Jesus dá para fazer pelo menos umas 30 cruzes por aí. Então nem tudo que a gente vê, né, prego da cruz de Jesus, gente. Tem um monte de prego. É tanto prego que a cruz podia ser feita só de prego, né? Mas enfim, nem tudo a gente deve acreditar. Mas existem estudos sérios e eles têm comprovado. Então você vê que o Porchat novamente usa daquele contexto papagaiês para tentar levar pelas palavras bonitas, né? Ele fala, não, é tudo bonitinho, não sei o que e tal. É porque, como eu falei para vocês, o contexto histórico da Bíblia e o ensinamento que a Bíblia diz vai contra a perversão, vai contra a mentira, vai contra a roubo, vai contra tudo que a esquerda defende. A esquerda defende toda a perversidade, a anarquia, né? A Bíblia defende uma sociedade, né? Como uma sociedade que se ajuda, uma sociedade que defende o próximo, uma sociedade sem interesses. E é claro que para essa turma, uma sociedade sem interesses não anda. Mais uma vez, Porchat ataca os cristãos. Mas é claro, os cristãos não estão dentro do contexto da esquerda, a não ser, né, que agora a esquerda está começando a se aboletar. Você vê que engraçado, né? Por um lado, eles tentam cooptar a religião, né? Gleisi Hoffmann mesmo falou outro dia que o PT foi criado em cima dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é, dona Gleisi, o cara tá desfazendo aqui de Jesus, e aí? Cadê você para defender? Agora eu me lembrei. Cadê você para atuar, né? Então é aquela velha história, né? Eles usam a causa, mas não atuam por ela. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.